Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos 27 livros do Novo Testamento, dos 260 capítulos que o Novo Testamento possui. Nós estamos no 19º livro na ordem canônica, restando apenas 8 livros para nós terminarmos todo o Novo Testamento. E nós estamos nessa epístola maravilhosa, que é misteriosa, porque ninguém sabe quem escreveu ela ao certo, a epístola aos Hebreus. Hebreus é uma carta especial, foi escrita antes da destruição do templo, a um grupo de hebreus que se encontravam no Império Romano. Quem sabe, devido à perseguição tão forte, alguns estavam pensando em deixar a Cristo, se desviarem, voltarem atrás, e o escritor de Hebreus, de uma forma gloriosa, através quase que de sermões, uma palavra de exortação traz, mas trazendo revelações profundas e fazendo interpretações maravilhosas dos livros dos Salmos, nos apresenta Jesus Cristo de uma forma tremenda, grande, superior, suprema, apresentando Jesus, o Filho de Deus, no capítulo 1, superior aos anjos. E aí vem a advertência no capítulo 2, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Também no verso 1 do capítulo 2, ele diz, para que atentemos para essas coisas, em tempo algum nos desviemos dela. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é, depois de haver crido em Cristo, vir se afastar de Cristo, vir a se desligar de Cristo, por causa de alguma perseguição, por causa de algum problema. Jamais se desvie de Jesus, jamais se afaste de Jesus, permaneça firme, aconteça o que acontecer, mantenha a tua fé firmada em Jesus. Jesus, de acordo com o escritor de Hebreus, é o herdeiro de todas as coisas, é o Criador, é o sustentador, é a resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem de Deus, mais excelente que os anjos, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e todos os anjos de Deus o adoram. Fala da divindade no capítulo 1, no capítulo 2 nos revela acerca da humanidade de Jesus, da descendência de Abraão, se tornou príncipe da nossa salvação, aniquilou quem tinha o império da morte com a sua morte, aniquilou o diabo com a sua morte, venceu e também livra todos os que têm medo da morte, tornando-se nosso sumo sacerdote, e pode nos ajudar quando somos, e pode nos socorrer quando somos tentados. Isso é o que nós cobrimos no capítulo 1 e 2, assista o comentário do capítulo 1 e 2. Agora nós vamos continuar no capítulo 3, é a próxima mensagem. Esse livro está mais para mensagens do que propriamente epístola, não é? Então, olha lá. Pelo que irmãos santos, por que ele chama irmãos santos? Não é? Porque Cristo não se envergonha de nos chamar irmão, ele é o nosso irmão mais velho. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial. Todo cristão, ele é participante de uma vocação celestial. Nós somos chamados para essa vocação celestial. A nossa vocação vem dos céus e é para lá que nós estamos indo. Portanto, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão. Apóstolo, a palavra apóstolo não foi uma palavra que foi traduzida do grego, ela foi transliterada, mas apóstolo significa enviado. O enviado de Deus à terra foi Jesus Cristo, mas Jesus aqui é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Nossa, o escritor de Hebreus dá tantos títulos a Jesus, que é uma coisa maravilhosa, né? O herdeiro de todas as coisas, o criador das coisas, resplendor da glória, expressa a imagem do seu ser, aquele que purificou os nossos pecados, ele sustentador de todas as coisas, adorado pelos anjos, sentado à destra de Deus, Filho de Deus, a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, o primogênito, no verso 6 do capítulo 1, depois Cristo sentou-se ao trono, o trono subsiste, o príncipe da nossa salvação, aquele que destruiu, que tinha o império da morte, o diabo, que é o nosso, não se envergonha de nos chamar de irmãos, sumo sacerdote, descendência de Abraão, são tudo títulos que Cristo recebe nessa carta, e agora apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Tantos títulos são atribuídos a Jesus na epístola ao Hebreu, sendo fiel e que constituiu, como também foi Moisés, em toda a sua casa. Agora, o escritor já tinha comparado Jesus com os anjos, dizendo que Jesus era maior, superior aos anjos, mais excelente. Agora ele vai comparar Jesus com Moisés, porque ele é tido por digno de maior glória do que Moisés. Uau, maior glória que Moisés. Para os judeus, Moisés era o grande profeta e que tinha se levantado. Para os judeus, Moisés havia estado 40 dias no monte com Deus. Deus deu os 10 mandamentos. Moisés era o grande legislador, libertador, que tirou o povo de Israel do Egito, que ordenou a construção e construiu o tabernáculo. Tudo isso Moisés fez, mas ele agora apresenta Jesus como digno de maior glória do que Moisés. De uma certa forma, ele está dizendo que Jesus é aquele profeta da qual Moisés disse: o Senhor Deus levantará um profeta entre vós, no meio de vós, a ele ouvi, semelhante a mim, a ele ouvi. Pois é, Jesus é maior, digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Em outras palavras, Jesus é aquele que edificou a casa. E a casa de Deus somos nós mesmos. Ele vai mostrar isso para nós. Então, Jesus Cristo é maior, tem maior glória do que Moisés. Quanto maior honra. Lembra que ele diz no capítulo 2, coroado de glória e honra. Agora ele tem maior glória do que Moisés e maior honra. Porque aquele que edificou a casa, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus é o grande edificador de todas as coisas. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como servo, Moisés era apenas um servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Agora vem a comparação. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Moisés era servo. Quem é maior numa casa? O servo ou o filho? Claro que é o filho, mas Cristo como filho sobre a sua casa. E quem é essa casa? Qual casa somos nós? Interessante, os judeus normalmente iam ao templo dizendo a casa de Deus, o tabernáculo era a casa de Deus, mas agora o escritor de Hebreus traz uma revelação profunda que a casa que Deus edifica somos nós mesmos, nós somos o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, né? Que lugar Deus escolheu para habitar? Quando Davi queria construir uma casa, Deus disse: que lugar me construireis para mim? Deus, o Deus eterno, não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, e traz que a casa somos nós mesmos. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Cristo é o Filho nessa casa. E aí o escritor vai dizer que a casa
somos nós essa casa, mas para sermos essa casa, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Para sermos de fato essa casa, onde Deus está edificando e ser parte dessa grande casa, temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, não podemos, já tinha dito no capítulo 2, para não nos desviarmos em tempo algum, para não negligenciarmos essa tão grande salvação, como escaparemos se nós não atentarmos para essa tão grande salvação. E agora olha a exortação, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Em outras palavras, não é salvo quem aceita Cristo, é salvo quem persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A mesma coisa diz o escritor de Hebreus, que temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança. A glória da esperança até o fim. O escritor de Hebreus elabora fé, esperança em sua palavra de exortação, não é? Temos que conservar firme a esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. É interessante, ele cita Moisés, agora ele está citando o povo no deserto, que o povo endureceu o seu coração no dia da tentação. Da mesma forma, sabemos que para o cristão haverá dias de tentação sobre a terra, que é necessário ele conservar firme, e ele não deve endurecer o coração. Como é que o povo de Israel endureceu o coração? Endureceu por incredulidade, faltou-lhes a fé no Deus que havia prometido que lhes daria a terra. Quando eles foram no deserto espiar a terra, 10 espias voltaram e introduziram a incredulidade, dizendo, de fato a terra é boa, mas o povo daquela terra são como gigantes e nós como gafanhotos aos seus olhos. E aí endureceram no dia da provação, na tentação no deserto. E aí onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. E por isso o povo passou 40 anos no deserto, porque os espias espiaram a terra por 40 dias e depois eles passaram 40 anos. E nesses 40 anos, os pais me tentaram, Deus foi tentado várias vezes, blasfemado, murmurado, foi o pecado de Israel, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Nenhum povo viu tanto milagre quanto o povo de Israel. Não é? Quando Deus operou no deserto, também quando Cristo esteve na terra. Então me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Por isso o povo não entrou. Olha o verso 11 assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus jurou na sua ira que eles não entrariam. Eles foram rebeldes a Deus. Mostraram rebelião, incredulidade, murmuração. Foram os pecados que acabaram destruindo Israel. Paulo escreveu que tudo que aconteceu com Israel no deserto serviu para a prova nossa, para que nós não erramos como eles erraram, não caiamos como eles caiaram. 1 Coríntios 10, depois você pode assistir o nosso comentário em 1 Coríntios 10. E aqui o escritor de Hebreus está fazendo a mesma coisa, lembrando os seus leitores que o povo de Israel caiu no deserto, caiu por causa da incredulidade. Deus se indignou com eles, porque erraram em seu coração e não conheceram os seus caminhos.
Pior coisa que um cristão pode fazer é não conhecer os caminhos de Deus, não entender o propósito de Deus, a santa vocação celestial pela qual ele foi chamado. E assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Essa é a palavra de advertência que nós temos que atentar para que não sejamos como Israel. Vede, irmãos, diz ele, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que Deus quer é um coração fiel, um coração que ouve a sua voz, não um coração duro, não um coração mau, não um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Um coração que pensa em se deixar a Deus é um coração mau e infiel. Deus estabeleceu leis para as criaturas humanas a fim de que elas cumpram e tornem felizes. No entanto, desde o princípio, o homem deixou-se contaminar por esse vírus da infidelidade e isso é o que causou uma vida de infelicidade em Gênesis capítulo 3, quando o homem abandonou a Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então nós devemos nos exortar durante esse tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana e a pessoa se endurece apartando-se de Deus, porque se nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim, da nossa confiança até o fim. De novo, ele diz de confiança e esperança até o fim, no capítulo 3, verso 6. Agora no capítulo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, ou seja, fé até o fim. Confiança e fé são palavras sinônimas. O escritor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para manter a sua confiança até o fim, não se apartar em tempo algum, não mostrar um coração duro como o povo de Israel no deserto, quando foi tentado e Deus se indignou e jurou na sua ira que eles não entrariam no seu repouso. Agora o escritor está dizendo que ainda há um repouso em Cristo, que nós aguardamos o nosso repouso em Cristo. De novo, verso 15, enquanto se diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração como na provação. De novo, o escritor está lembrando o povo quando esteve no deserto, em Números, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, como eles endureceram o coração e por causa dessa dureza de coração acabaram não entrando. 2 vezes o escritor diz, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o coração. No verso 7 e 8 ele diz isso, e no verso de número 15, de novo, enquanto se diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. O que o escritor está fazendo, nós estamos numa peregrinação. Está fazendo uma comparação ao povo no deserto, que foi tentado e caiu, e que nós tomamos cuidado, para que nesse deserto da vida que nós estamos passando, até chegar na nossa Canaã celestial, na nossa esperança de glória prometida, não sejamos como o povo de Israel que venhamos a cair. A vida é um deserto, muitas vezes passamos por desertos de provações, tentações, mas a maior de todas é abandonar ou apartar-se de Deus. Não é? Jamais podemos nos apartar de nosso Salvador, jamais podemos voltar à vida do pecado,
mas que porventura com que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Em outras palavras, Israel foi desobediente. Não sejamos desobedientes a Deus, não façamos como Israel, que endureceu o coração, que teve o coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. 2 pecados aqui são revelados: a desobediência e a incredulidade. Desobediência no verso de número 18, incredulidade no verso de número 19. Por causa de desobediência e incredulidade, não entraram. Que não haja em nós um coração desobediente a Deus e um coração incrédulo, um coração duro. Portanto, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos dê um coração bom, um coração fiel, um coração obediente, um coração crente, não incrédulo. Um coração que possa buscar a Deus em todo o tempo, um coração que ame a Deus, um coração fiel a Deus, um coração bondoso, não é? Porque mau é o coração do homem. Jesus também disse que o problema do homem estava no coração. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, porque o que sai procede do coração. O escritor do livro de Provérbios, que nós cremos que é Salomão, também diz no capítulo 4, verso 23, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aqui o problema está no coração. Coração, nas escrituras, representa não só a nossa fonte de nossos sentimentos, e das nossas emoções, mas também coração na Bíblia pode representar nossa mente, não é? Se nós tenhamos pensamentos maus para se apartar de Deus, pensamentos de incredulidade, pensamentos de desobediência, lembra que ele sonda as mentes e os corações. Deus tudo vê. O escritor aqui compara, primeira comparação que ele faz é Jesus com os anjos, Jesus superior aos anjos, não é? Jesus é bem superior aos anjos, se assentou à destra de Deus, é adorado pelos anjos, mas quando veio à terra, ele faz a interpretação do Salmo 8, verso 5, que ele foi feito um pouco menor que os anjos, capítulo 2, verso 9, por causa da paixão da morte pela graça. Então, a primeira comparação com os anjos, mas na terra um pouco menor por causa da morte, mas ao morrer se tornou príncipe da nossa salvação, nos chama de irmãos, destruiu aquele que tinha o império da morte, o diabo, tornando-se da descendência de Abraão, sendo sumo sacerdote misericordioso e fiel, e pode socorrer os que são tentados. Aí no capítulo 3 ele compara Jesus com Moisés e compara também a nossa peregrinação nessa terra com o povo de Israel, que não entrou. Por quê? Porque não foi fiel, porque teve um coração duro, porque teve um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. A advertência é que nós não tenhamos o coração igual, que o povo caiu por causa da desobediência e da incredulidade. Presta atenção que Smith Wigglesworth disse: para Deus não há nada impossível. Toda impossibilidade está em nós quando medimos Deus pelas limitações de nossa incredulidade. Que coisa terrível, não é? A incredulidade é algo terrível. A incredulidade põe limites no poder de Deus. Deus é maravilhoso, Deus pode operar, para Deus nada é impossível. Toda a impossibilidade está em nós mesmos, quando nós limitamos a Deus por causa da nossa incredulidade. 2 coisas que fez Israel cair, e nós temos que tomar
Cuidado para que nós não caiamos nesse deserto da desobediência e da incredulidade. Fica aqui a advertência: se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Com isso, nós terminamos esse capítulo 3, onde Cristo é comparado com Moisés, aonde a nossa peregrinação e jornada para a santa vocação celestial é comparada à peregrinação e jornada do povo de Deus no deserto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que não haja em nenhum de vós um coração duro, incrédulo, mau, para se apartar de Deus em desobediência e incredulidade, mas que você tenha um coração bom para ouvires a voz de Deus, para seguires a Deus, para creres em Deus e obedecer a Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.